Quase todo mundo sabe que eu quase quebrei 2 vezes no mercado. O que a galera não sabe são os 5 erros que me fizeram chegar nessa situação e principalmente qual que foi a virada de chave para eu sair, né, desse fundo do poço que eu tava para realmente me tornar um bom trader e estar entre as 4 melhores equipes de trading do país. Fala turma, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre os 5 erros que quase me quebraram no mercado. Erros em que na realidade eu falo muito mais para minha mentoria do que pro YouTube ou pro Instagram, tá bom? Então antes de mais nada já deixa o like aí pra gente ajudar a crescer o canal e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, gente, sem muitas delongas, vamos lá começar. Eu acho que primeiro, eu acho que é importante eu contextualizar vocês, né? Se você não sabia, ou tá aqui, é novo no canal, eu quase quebrei 2 vezes quando eu comecei, né? Uma primeira vez que eu fiquei com R$ 1.500, a segunda vez que eu também fiquei com R$ 1.500 na segunda vez ali. Pra eu voltar e me retornar, pelo menos, ao capital do 0 a 0, aonde que eu tava. Eu lembro que era uma tarde quando eu cheguei na segunda vez que eu quase fali. Eu vi minha conta sendo dizimada. Na época, minha namorada, minha mulher, né, na época namorada, ela tava chegando em casa e ela me viu tremendo, né? E ela não sabia o que tava rolando, mas eu lembro dela perguntar assim pra mim o que tinha acontecido e ela tentar me abraçar e eu não conseguia falar nada. Eu tremia, eu não tinha reação, né? Eu acho que todo mundo que quebrou já passou por isso. Você realmente fica um inútil, assim, você não tem reação nenhuma ali de execução no que você tá se propondo a fazer ou, enfim, conversar, nada, né? Porque você realmente fica totalmente abalado. Depois de um tempo e mais velho, hoje, que eu tô quase 8 anos, tô 7 anos e meio no mercado, toco uma sala de manhã ali junto com o Mário lá no projeto, né? Então 1.600 pessoas operando, tem a minha mentoria hoje individual, minha mentoria em grupo. Então hoje, cara, eu lido com mais de 200 pessoas ali de forma diária, em que eu coordeno e ajudo essas pessoas a entrarem no mercado, né? Hoje eu vejo que o problema não era o mercado, o problema era eu mesmo, era como eu operava. Então, anota aí, tá? Os 5 erros que vão fazer vocês perderem dinheiro, que provavelmente vão levar você na mesma posição em que eu me encontrava. Então o primeiro, né? O primeiro erro e o mais principal é a falta de gestão de risco, né? Eu entrava pesado demais numa operação, sem stop definido, acreditando que o mercado ia dar a volta ao meu favor, ou que ele ia subir porque algum guru tinha comentado, né? Ou às vezes isso já era um pouquinho depois, né? Eu lembro que uns caras falavam assim: você tem que colocar 5, 10% para baixo do preço. Aí o cara ia lá, coitado, ele pegava e ele fazia o quê? Ele vinha aqui, né, no preço, aí ele pegava e mensurava a posição de um modo totalmente errado. Então ele olhava a pessoa aqui e pensava assim: bom, ele falou 10% para baixo, a entrada foi aqui, ó, então 10% é aqui, ó, né? E ele esquecia na realidade de falar o quê? De que tem toda uma negociação abaixo. Ou seja, até o próprio cara, né, provavelmente ele nem sabia como calcular o risco e ele já falava mesmo que um setup meio que projetado ali, que era o que ele tinha em mente, né? Opa, voltou. Então era o que ele tinha em mente, né? Então assim, é um pouco de tudo, né? A falta de gestão de risco, na realidade, ela serve para que você se mantenha vivo no mercado. A sobrevivência, ela é um resultado da gestão de risco. A lição que basicamente eu tive de operar muito pesado, operar sem stop, acreditar que o mercado ia ao meu favor, ou acreditar no guruzão, é que, eu nunca podia arriscar mais do que eu podia perder, né? Todo mundo fala isso, nunca arrisque mais do que você pode perder. No fim do dia, galera, vamos lá. Ninguém sabe o que isso significa. O que significa isso, o verdadeiro significado dessa frase, nunca arrisque mais do que você pode perder, significa você gerenciar o capital, é essencial. Significa você colocar e travar o seu risco no nominal, ou seja, no financeiro, e não no percentual, né? Você não pode... A gente trabalha com percentuais de ganho e a gente também tem que trabalhar com percentuais de perda, né? Então, ou seja, cara, ter funções assimétricas, né? Então você vai arriscar 1 para ganhar 2, nunca o contrário, que você vai arriscar 3 para ganhar 1, entende?
a lógica, ela é sempre essa. Você pode acertar demais, só que se você perder a mão no gerenciamento de risco, você quebra. O segundo erro que eu cometia bastante era o overtrading, né? Então eu queria tradear o tempo todo. Por mais que eu falasse que o mercado estava lateral, não tinha trade, eu ficava forçando. Eu achava que quanto mais trade eu fizesse, melhor eu ficaria, mais dinheiro eu ganharia. Só que na realidade era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? O que eu estava fazendo? Queimando capital, eu estava aumentando a minha exposição, diminuindo o meu profissionalismo e aumentando o meu emocional. Então basicamente o que me dava isso? Né? O mercado, ele não paga mais por quem opera, ele paga mais por quem opera melhor. Por isso que a gente sempre fala, né? Uma das coisas que eu sempre falo na mentoria é operar pouco, operar bem. Significa o quê? Basicamente, galera, se você tem um sistema e você tem que executar esse sistema, você tem uma estatística por trás, né? Você tem, na realidade, uma função em que te mostra a periodicidade daquele sistema. Então, por exemplo, quando a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é um sistema, né, que está na tela, em que ele é no gráfico semanal. Ou seja, eu vou ter uma operação, cara, a cada 6 meses, entendeu? A cada, sei lá, 7 meses. Isso tudo para ter o quê? Uma estatística que ela é positiva, né? É uma estatística positiva. Então, se ela é uma estatística positiva, não tem porquê eu tentar adivinhar o futuro. Entende? Não tem porquê, na realidade, eu tentar ficar forçando o trade. Porque se não tiver trade, a estatística, né, a estratégia, ela não vai me dar. É simples. Não vai me dar entrada. Então, você ter um sistema qualificado evita também o overtrading. Bom, terceiro erro que eu cometia pra caramba, galera. Operar sem um plano. Operar, às vezes, sem sistema, né? Puta, eu vi uma cripto subindo, que nem agora. A gente tá tendo a Libra, né? Que é a meme coin do Milei aí, que deu o rug pull na galera de 107 milhões. Pô, todo mundo falava, eu já entrava comprando. Não me interessava. Caía, cara, eu vendia no desespero, porque eu não ficava pensando, eu não vou ficar segurando esse negócio, né? Sendo que ele não tem valor nenhum no final do dia. Imagina só se eu perder dinheiro, eu ficava pensando. Então, assim, na realidade, o que acontecia? Como eu não tinha nenhum plano, eu era refém total das minhas emoções. O mercado me movia. Operar sem uma estratégia, sem uma estatística, que nem eu mostrei agora pra vocês, né, naquele gráfico aqui, ó. Deixa eu até colocar de novo. Então aqui, ó. Isso aqui, ó, que é a estatística, né? É o quanto perante tempo um ativo funciona. Galera, a gente tá falando que operar sem estratégia é um caminho certo para você perder dinheiro. É simples, né? Setups, eles são baseados em médias móveis, volatilidade, price action, indicadores técnicos, indicadores on-chain. Tudo isso monta um setup, um sistema. Se você não tem isso, você tá fazendo o quê? Olhando horóscopo. Horóscopo é certeiro? Não, né? Então por que você vai ficar olhando? Vai ficar dependendo disso. Se você não consegue extrair uma estatística, você não tem um plano. Então não vem com figurinha gráfica, onda de Elliott, Wyckoff, porque essa porra não funciona. Pode funcionar para você. Só que se você trouxer uma estatística disso, aí tudo bem. Aí funciona. Caso contrário, você só está repetindo o cara que você aprendeu. Você não sabe nem se esse negócio realmente funciona ou não. Tá? Quarto erro, ignorar a volatilidade extrema do mercado que eu estava entrando. Galera entra no mercado de cripto achando que vai ficar bilionário fácil, que foi o vídeo da semana passada, né? E todo mundo acha isso. Eu também achava que eu ia ficar rico rapidinho e que cripto era igualzinho a ação. O mercado, não, mercado criptomoeda é igualzinho a ação, cara. Tudo gráfico, vai dar tudo certo, né? Aí, só que qual que é o negócio? Eu não percebia que o ativo ele caía 40% num dia e subia 80% em outro. Entendeu? Até a própria moedinha do Milei. Subiu em uma hora e desceu em uma hora. 107 milhões de prejuízo. Ou seja, cara, você precisa entender a dinâmica do mercado que você está entrando. Para ver se efetivamente cabe na sua estratégia ou não. Exemplo. Vou usar a estratégia aqui, ó. Então, ó,
Por exemplo, eu vou abrir um gráfico aqui. Ó. Aqui, essa estratégia, ela é feita para o Bitcoin. Então a gente acerta 31%, ganha 12 para cada R$1 apostado, né? Tem um puta de um lucro no final, crescimento e tal, legal. Se eu pegar e aplicar essa estratégia para S&P 500, você tá se fudendo. Aí, ó, tá devendo dinheiro ainda para a corretora, 3.200 negativo ainda na corretora. Vale a pena? Não, né? Não vale a pena. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que eu quero dizer com isso? No final do dia, galera, novamente, não vale, se você não entende como aquele mercado anda, não tem como você aplicar uma estratégia. É simples. Imagina o seguinte, imagina que você fosse um bebê. E aí você tem aquele exercício que eu vou colocar aqui na tela, ó. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Então, ó, aquele exercício que tem assim, um triângulo, um quadrado e um círculo. Eu dou pra você um círculo. E aí eu falo, ó, você vai ter que colocar na posição correta, tá? Você vai ter que colocar na posição correta. Quando você ignora a volatilidade, quando você não entende a dinâmica do mercado, quando você não se preocupa em entender isso, você está tentando colocar a bola no triângulo ou no quadrado. Vai entrar? Não. Vai encaixar? Não. Por quê? Porque o círculo, ele encaixa com o círculo e não com o quadrado, não com o triângulo. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que no mercado cripto, não adianta você ter conhecimento, tipo assim, eu sou entusiasta. Foda-se que você é entusiasta. Se você não entende como o preço é formado, você nunca vai conseguir fazer dinheiro nesse mercado. E era uma coisa que eu errava também. Mas, tudo bem, cada um tem o seu tempo. E o quinto e último erro que todo mundo comete é cair num hype. Seguir influência, seguir promotor de criptomoeda. Próprio Milley. Né? Milley divulgou a porra da moedinha lá dele agora. Tomou um rug pull de 107 milhões. O Trump. Galera, quem ganha em cenário, né, é sempre quem? O especialista que você está consultando. Muitos traders perdem dinheiro e às vezes se traumatizam tanto com o mercado porque eles simplesmente seguem, cegamente, sem fazer análise nenhuma, sem dar um mínimo de atenção, e eles seguem fielmente o que o influencer, o que o cara que ele gosta fala. Eu tinha um cara que eu seguia em que chamava Match Money e o outro que chamava Vampire Crypto Chart. Esse era o nome do cara, Vampire Chart. Esses dois malucos eram dois vendedores de curso safado em que, cara, perdi uma nota seguindo esses caras. Eu era do grupo desses caras. Sabe o que eu aprendi com eles? Não siga esses caras. E no Brasil não é diferente. Tá cheio de gente aí que faz exatamente a mesma coisa. Rapaziada, não seja um dependente químico. Desenvolva a sua própria leitura. Separe o modo como você interpreta o mercado. Traders profissionais separam as suas análises em relação aos amadores. Ou seja, minha análise é minha análise. Sua análise é sua análise. Vou levar em consideração alguns pontos? Posso levar, mas é a minha análise que conta, não a sua análise. Foi assim que eu ganhei dinheiro. Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro. Quando eu realmente comecei a entender que o bagulho não era ficar seguindo os outros. Era eu seguir o meu próprio ponto de análise. Estudei, aprendi a analisar com traders profissionais, com gente boa. Aí sim, agora eu tenho todo o caminho necessário para realmente analisar os meus projetos, tá? Então, ó, rapaziada, esses foram os 5 principais erros que me fuderam. Você precisa desenvolver o seu próprio ponto de leitura, né? Então, ou seja, a conclusão final ali. O que foi que eu aprendi com esses 5 erros, né? E o que vocês podem aprender na casa de vocês com a minha vivência? Cara, se eu tivesse aprendido todos esses pontos antes, eu teria economizado uma puta grana e não teria passado por um baita estresse.
A notícia boa disso tudo é que vocês podem evitar esses mesmos erros, levando em consideração a minha história. O meu passo aí para vocês é o seguinte. Gente, deixem a mediocridade de lado. Tem muito cara que me acompanha aqui que não sabe ler porra nenhuma e fica pulando de canal em canal. Galera, aprendam a ler o que está acontecendo na rede, o que está acontecendo no gráfico. Somente assim você vai parar de reforçar os seus erros, porque você vive reforçando ele quando você começa a cometer. Você sabe que você está errando, mas você vai lá e faz de novo. Tente começar a desenvolver um método consistente, baseado em plano, estatística, tá? Isso faz toda a diferença no final do dia. Toda, galera. Mesmo. Você não tem noção do como que sua vida vai mudar em relação a isso. Beleza? Então, galera, se você tá afim aí, quer aprender mais sobre o mercado cripto, não quer cometer esses 5 erros que eu acabei de falar, dá uma olhada aqui no link abaixo. Tem o formulário ali para inscrição. Tá? As vagas estão oficialmente abertas hoje, com o vídeo de hoje, para a minha mentoria em grupo. Eu vou estar lançando a próxima mentoria no dia 6 de março, tá? Às 6 horas da tarde, são 2 horas de encontro, onde que a gente vai estar treinando vocês para se tornarem os próximos traders profissionais desse mercado, beleza? Então, ó, gente, clica aqui no link, aproveita, tá? As vagas são limitadas, são só 10 vagas que eu tenho. Eu não coloco mais de 10 alunos dentro da minha mentoria, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só aí preenche o formulário também, a gente troca uma ideia ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Beleza? Galera, tamo junto. Não esqueça de deixar o like aqui, compartilhar com os amigos. E a gente se vê no próximo aqui, não vou falar insights de mercado, mas um papo entre amigos aqui no YouTube. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Tchau, tchau.